Pessoal, eu me chamo Neilda, eu sou professora na rede pública de ensino. Eu tenho então e leciono a disciplina de matemática. Já fazem 12 anos que eu estou em sala de aula e nesse meio tempo já atendi ensino médio, ensino fundamental, né, anos finais do ensino fundamental e agora estou tendo a minha primeira experiência também com a educação infantil, né? Que é lá as séries iniciais da educação básica. Gostaria então de reforçar aqui o meu canal. Eu criei meu canal faz menos aí de uns 3 meses que eu criei o meu canal. O meu canal se chama Exatas Aqui, né? Então hoje na aula eu vou estar apresentando para vocês um assunto que é bem relativo ao ensino, tanto do ensino médio, que prepara o conteúdo para funções, né? Tanto quanto daqui a pouco, lá no ensino fundamental, tu já ouviu falar em plano cartesiano ou alguma coordenada cartesiana junto no estudo de geografia, né? Que também é algo que também é cobrado nas escolas, certo? Então, observem bem. Qualquer comentário podem fazer abaixo dessa postagem. Também peço uma ajuda para que vocês estejam incentivando o meu canal no aspecto do crescimento. Então, pode dar um like, né? Se inscrever, que a gente está trazendo algumas novidades, está detalhando, ele está engatinhando esse projeto, né? Então, eu tenho uma expectativa muito boa. Se tu gostou da explicação, também pode fazer um comentário. Se tu tem uma crítica construtiva, lógico que sempre a crítica a gente entende pro lado construtivo, então apoia aí a minha ideia, né? Que a minha ideia é poder atingir o máximo de pessoas. Eu espero que vocês gostem, né, daquilo que eu estou preparando, daquilo que eu estou explicando também, certo? Então hoje, na minha aula, dando continuidade a pré-requisitos de funções, eu vou explorar aqui então a ideia de plano cartesiano e também de quadrantes, certo? Questão de marcação no plano cartesiano, observa lá o que a gente vai comentar aqui, certo? Bora lá, vem comigo que a gente vai ter mais explicação aí, certo? Plano cartesiano. Então, a gente obtém um plano cartesiano através de retas. Essas retas, então, elas estão horizontalmente e verticalmente, né? Então, quando a gente constrói um plano cartesiano, é muito utilizado, quem nas escolas daqui a pouco já trabalhou com papel quadriculado ou então com papel milimetrado. São pequenas folhas, né, que tu tem, um monte de quadradinho e que nele facilita para te construir teus gráficos. Por enquanto, isso aqui não é um gráfico. Gráfico é quando a gente estuda função do primeiro grau, função do segundo grau, tantas outras funções dentro do universo da matemática. Isso aqui é um plano cartesiano e tem diferença, porque as funções elas têm um comportamento. O plano cartesiano não. O plano cartesiano é uma marcação que tu acaba fazendo. Isso aqui era bem utilizado nas rotas marítimas, né? Determinado lá um assunto de história, lá daqui a pouco a localização de onde tu tá num determinado ponto. Então esse é um estudo que ele não é só serve para matemática, né? Ele serve para outras disciplinas também, para enfatizar, de repente, até um conteúdo. Daqui a pouco o professor abordou lá uma situação lá do cotidiano, lá, ou que teve um marco na história, ou que daqui a pouco é importante para a geografia, né? Então o professor pode estar auxiliando lá. Outro assunto também que é abordado bastante é a questão da física, né? Então, tu tem a ideia lá da locomoção, né? Ah, tu tá no ponto de repouso, tu quer te destinar a tal lugar, né? Então, o quanto de distância, né? Então, o plano cartesiano também serve para isso, né? Então, esse assunto não é só da matemática, não. Ele tem pé em outras áreas do conhecimento também, certo? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos se inteirar do que eu tô querendo falar aqui, ok? Muita atenção e bons estudos. Plano cartesiano. Então, como eu estava falando, a gente, para ter um plano cartesiano, ele é o encontro de dois eixos, o eixo de x e o eixo de y. E dentro desse nosso estudo, que René Descartes, na verdade, foi quem deduziu a ideia do plano cartesiano, né? Ele chamou o eixo de x, essa linha de x que a gente tem positivos para a direita e negativos para a esquerda, ele chamou do eixo das
abscissas, ó, ABS, CI, S, S, A, S. Bem assim, ó. Abscissas, certo? E lá o eixo de Y, né? Ele chamou o eixo das ordenadas, tá? Então, a gente tem um encontro desses dois eixos perpendicularmente. O que é algo perpendicular? É quando a gente encontra exatamente de forma retinha, né? Então, a gente diz que é ortogonal esses dois eixos aí, esse cruzamento desses dois eixos. E quando a gente tem o cruzamento desses dois eixos, é o que a gente chama de plano cartesiano. Ele tem a origem zero, já falei aqui que a direita de x de zero aqui, o eixo de x, valores positivos, a esquerda, valores negativos. Notem que tem a setinha, ou seja, indica continuidade, né? Já no eixo de y, a gente vai ter na vertical. Então, acima de zero, valores positivos cada vez mais. E abaixo de zero, valores cada vez mais negativos, ok? Então, observa o que está acontecendo. Quando a gente faz o desenho, né, essa escrita de plano cartesiano, a gente consegue perceber diretamente essa ideia, né, das abscissas e também das ordenadas, né, que vai ser bem importante aqui no nosso estudo, né? Então, lá na aula anterior, eu falei que qualquer par ordenado, qualquer ponto no plano cartesiano, que é o caso do nosso estudo aqui, sempre o primeiro valor será o valor de x, do eixo da abscissa, e o segundo valor será do eixo da ordenada, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Primeiro é o x, segundo é o y. Vamos ver um exemplo bem prático aqui, ó, nomeando alguns pares ordenados. Então, eu vou escrever aí esses valores para o A, esse valor para o B, esse próximo valor para o C, e esse próximo valor para o D. E vamos marcar ele, certo? Vamos começar lá, x, o 4, 2 para o y. Então, lá no 4, eu vou ir até o 2. Pode ser que fique um pouquinho tortinho, mas é a ideia trazida aqui, ok? Próximo, menos 2 e 3. Menos 2 do x, 3 positivo do y, né? Então, ó, menos 2, vou indo, até o 3. Par ordenado respectivo à letra B. No C, menos 3 e menos 5, ó. Menos 3 do x, vou indo, até o menos 5 do y. Aqui estará a letra C, o par ordenado respectivo a ele. E depois o 3 e menos 3, ó. O 3 vai indo, encontra lá com menos 3 do y e o ponto D. Pode olhar com calma aí, ponto A, B, C e o D também, ok? Então, aí a gente acaba tendo a marcação. Acho que todo mundo conseguiu ter bem clara essa ideia. O que acontece quando a gente tem a próxima palavra de informação aqui? Eu vou utilizar o mesmo plano cartesiano e a gente vai estar conversando respectivo a isso, que será a palavra quadrante. Quadrantes, tá? Por quê? Porque quando a gente faz esse desenho do plano cartesiano, nós temos uma subdivisão, né? Então, a gente consegue perceber muito bem que no momento que eu faço esse desenho, há uma subdivisão no sentido de quadrantes. E como é que funciona esse quadrante, então, aqui dentro do plano cartesiano? Ele funciona no sentido anti-horário. E quando a gente fala no sentido anti-horário, a gente pode ter clareza no seguinte ponto, né?
Um plano cartesiano, se ele funciona no sentido anti-horário, a gente pode relacionar com o relógio de pulso. O relógio de pulso, ele funciona no sentido horário. E aqui o plano cartesiano vai funcionar no sentido contrário, no sentido anti-horário, né? Então fica claro da gente dizer e classificar quem é o primeiro quadrante. Então aqui, ó, primeiro, vou abreviar, tá? Com o Q maiúsculo, primeiro quadrante. Quais são os números pertencentes ao primeiro quadrante aqui para o X? Porque é X e Y. O mais são valores positivos e no Y são valores positivos também. No segundo quadrante, ó, no segundo quadrante, a gente vai ter valores para X negativo e para Y vamos ter positivos. No terceiro quadrante, também a mesma ideia. A gente vai estar observando valores, os sinais do X e do Y, e a gente conseguiu perceber aqui, pelo que eu mostrei, que os dois são negativos. Negativos em X, negativos em Y também. E por fim, o quarto quadrante, a gente terá em X valores positivos, em Y valores negativos, né? Positivos e negativos. Esses são os sinais dos quadrantes que a gente tem quando monta um plano cartesiano, ok? Eu não vou comentar aqui a pergunta para vocês, quem é que está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, dos pontos que eu indiquei, porque fica muito visível aqui que a gente tem o A no primeiro quadrante, porque os valores dos dois, número tanto x quanto y, são positivos. No B, eu vou ter, então, negativo e positivo, C, negativo, negativo, e o D, respeitando a condição do quarto quadrante, que é positivo e negativo também, certo? Então, essa fica a ideia pra gente. Agora, outro assunto que eu quero comentar aqui, eu vou ser um pouco mais breve aqui na minha proposta, é quando a gente tiver uma marcação de par ordenado, tá? Em cima do eixo. Quando que isso vai estar acontecendo? Quando um dos valores, ou de x, ou de y, ou do primeiro elemento, ou do segundo elemento de um par ordenado dado, for nulo, né? Então, o que que acontece? E é o que eu vou escrever aqui, ó. X e Y tendo valor zero, tá? O que que vai estar acontecendo? Quando isso estiver ocorrendo, a gente vai ter os seguintes pontos. O A e o B. O A e o B. Tá? Então, a gente tem o primeiro exemplo, 4 e 0, e também menos 3 e 0. E isso que eu comentei aqui no início, de fato, é verdade. X ou, Y tem o valor 0, ou seja, um dos dois é nulo. Quando um dos dois forem nulos, né, a marcação no teu eixo, eu vou representar ele aqui, ó, o eixo de x, né? Porque é x e y, né? Então, a gente tem o zero sempre na origem. 1, 2, 3, um pouquinho mais lá no cantinho. O 4. À esquerda de zero, menos 1, menos 2 e o menos 3. Então, o que que ocorre? Tendo x ou y com valor zero, como é que a gente marca, então, esse par ordenado? Porque antes a gente sempre tinha dois números reais distintos, né? No caso agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando, e aí é importante que tu anote, faça os teus apontamentos e registro, né? Quando um dos valores, tá? Iguais a zero, isso serve para o x e para o y. Iguais a zero, marcamos
no valor que for diferente, olha o símbolo de diferente, né? Diferente de zero. Então, vamos olhar isso aqui na prática? Olha só, eu tenho 4 e 0 para o ponto A e eu tenho menos 3 e 0 para o ponto B. Então, é bem o que eu falei. Bom, eu tô com a realidade que eu tenho um dos valores do par ordenado é zero. E o que está sendo dito lá no cantinho? Quando um dos valores for igual a zero, marcar no valor diferente de zero. Quem é diferente de zero aqui para o ponto A se eu tenho 4 e 0? É no 4. A que eixo que ele pertence? Ao eixo de x, porque o geral lá, que eu mostrei no início, é que um par ordenado, né, ou um ponto sempre se define de x e de y, esta ordem. Tu não pode trocar, porque no momento que tu trocar, tu vai estar marcando algo incorreto. Então, vamos lá, ó, 4, então bem em cima, próximo dele, tu marca o ponto e marca a letra correspondente a esse par ordenado. Para o caso do B, nós temos menos 13, 0. Então, neste caso, menos 13, 0. Quem é o diferente de 0? Ah, é o menos 3, então ele está à esquerda de 0. Então, lá no menos 3, tu marca o ponto, letra B, ok? E para a gente finalizar aqui as ideias de nulo, né, no caso, tendo o valor zero num dos eixos, ou de x ou de y, eu venho com esse exemplo aqui. O exemplo C, de par ordenado, e o D. E o que nós temos lá? 0 e 2, e 0, e também menos 3. E a regra vale, tá? Quando um dos valores for 0, igualzinho como no x, tu vai marcar sempre no diferente de 0. Então, é isso que tu vai levar junto para os teus estudos, lá para aquela prova de seleção que tu vai resolver, ou um Enem, ou um vestibular, ou um teste de seleção daqui a pouco numa escola técnica, que se tu tiver fazendo, ou tu vai estar te preparando para um concurso público, né? Esse tipo de coisa é bem comum ocorrer, né? Principalmente na questão de localização. Lembra do que eu falei da geografia, né? Então, é bem habitual ser cobrado, tá? E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas geografia, isso que eu tenho, não tem nada a ver com o meu estudo. O que a matemática está fazendo ali no meio? E tem muita coisa que a gente acaba abordando e é conceito básico, né? Para poder estar resolvendo as coisas aí, certo? Vamos finalizar isso, então? 0 e 2. Quem é diferente de 0? O 2. Então, marca lá o teu ponto, marcou a letra C, vem para o último caso. Quem é diferente de 0 aqui? O menos 3, correspondente ao eixo de Y. Então, lá, tu vai lá e marca a letra D também. E com isso, a gente encerra esse vídeo falando um pouquinho sobre plano cartesiano, sobre marcar no plano cartesiano, né, e tudo mais. A gente vai dar continuidade num próximo vídeo. Eu peço, então, a colaboração de todos. Como eu falei aqui, eu estou em andamento, né? Então, vale a pena, certo? Exatas aqui. Marca lá, te inscreve no canal. Pode fazer também até comentários para o crescimento e para que a gente consiga fluir e trazer mais vídeos para vocês de esclarecimento, certo? Um grande abraço, fiquem bem.